Olá, uma pergunta rápida. O que vem primeiro, o pensamento ou a ação? Olha, a maioria das pessoas diria que é o pensamento, né? Mas e se for exatamente o contrário? A gente vai explorar hoje uma ideia fascinante de Karl Weick, que diz que, na verdade, muitas vezes, a gente age primeiro e só depois é que para entender o que foi feito. E nesse processo, a gente acaba criando a nossa própria realidade. Vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar numa situação que com certeza todo mundo já passou. Sabe quando você faz uma compra cara ou se aceita um emprego novo, e aí só depois que a decisão já está tomada, a nossa mente começa a trabalhar a mil para nos convencer de que, nossa, foi a melhor escolha do mundo? Pois é exatamente esse momento, essa necessidade de justificar uma ação que já aconteceu, que é o nosso ponto de partida aqui. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Ao contrário do que a gente costuma pensar, a crença nem sempre é o que nos guia. Muitas vezes é a ação que vem na frente. A gente simplesmente faz alguma coisa, se joga no mundo e só então olha para trás e pensa: ok, como é que eu explico isso? É quase como escrever o roteiro de um filme depois que as cenas já foram gravadas. Então, como é que isso funciona na prática? O nosso roteiro hoje é o seguinte: primeiro, vamos entender o que é o comprometimento, que é essa arte de justificar o que já foi feito. Depois, a gente passa para a manipulação, que é uma ideia bem mais ousada. É sobre mudar o mundo ao redor para que as nossas ações façam sentido. E, para fechar, vamos colocar essas duas mentalidades, a ousadia e a astúcia, uma de frente para a outra. Vamos começar então pelo primeiro mecanismo, o comprometimento. Pense nisso como ter um roteirista dentro da cabeça. Depois que uma decisão importante é tomada, daquelas que não tem mais volta, sabe? Esse roteirista começa a trabalhar sem parar para criar a história perfeita, explicando por que aquela era a única escolha possível e, claro, a melhor de todas. E isso não é só um sentimento, não. Tem uma definição formal para isso. O sociólogo Gerald Salenkik descreveu o comprometimento como um estado real, em que a pessoa se sente obrigada pelas próprias ações. Os nossos atos viram âncoras, e uma vez que essa âncora é lançada, a gente começa a construir toda uma fortaleza de crenças e até de novas ações em volta dela, só para manter tudo coerente. Mas o que faz uma ação ser tão poderosa assim, a ponto de nos prender? Basicamente, são três ingredientes. A ação precisa ser pública, ou seja, todo mundo viu. Pensa em anunciar uma mudança de carreira nas redes sociais. Ela também tem que ser irrevogável, sem chance de voltar atrás, como se mudar para outro país. E talvez o mais importante, tem que parecer voluntária, uma escolha livre, sem ninguém forçando. Juntou esses três? Pronto, a nossa mente entra em modo de justificação total. Olha só como isso funciona na prática. Imagina um chefe falando isso para um novo funcionário. Cada palavra ali é calculada. Ao dizer você quer e você abriu mão de muito, ele está reforçando duas coisas: que a escolha foi da pessoa e que ela não tem mais volta. Isso cria um laço psicológico fortíssimo que praticamente obriga a pessoa a acreditar que fez a coisa certa, até para justificar todo aquele esforço. Resumindo a ópera, então, o comprometimento é totalmente retroativo. Ele pega uma única ação que aconteceu lá no passado e constrói uma muralha de justificativas em volta dela. O objetivo aqui não é explorar novas ideias, é defender uma posição já tomada. É pura e simplesmente a defesa do que já foi feito. Mas e se em vez de ficar defendendo o passado, a gente tentasse criar o futuro? É aí que entra a nossa segunda estratégia, a manipulação. Veja bem, se o comprometimento olha para trás, a manipulação olha para frente. Ela não quer só justificar uma aposta que já foi feita. Ela quer mudar as regras do jogo para garantir que aquela aposta seja vencedora. É uma virada de chave total na perspectiva. E assim a gente chega na manipulação. Se no comprometimento o papel é quase de um historiador, defendendo as ações do passado, aqui o papel é de um arquiteto, projetando a realidade. O foco muda completamente. Não é mais sobre explicar o passado, e sim sobre construir um futuro onde as nossas ações façam todo sentido. A palavra-chave aqui é criar. Não se trata de observar o mundo e reagir a ele. Se trata de agir e, com essa ação, criar um ambiente novo. É como colocar peças novas no tabuleiro, peças que simplesmente não existiam antes. E são essas novas peças que, no final, dão um sentido totalmente novo para a jogada original. Esse exemplo é simplesmente fantástico. Pensa só, no meio do caos total de um terremoto, um homem decide montar uma barraca e servir café de graça. Parece um gesto pequeno, né? Mas ele não estava só sendo gentil. Ele, na verdade, inventou um ambiente. Aquele café se tornou um novo ponto de encontro da comunidade, um lugar para trocar notícias, para se organizar, para ter esperança.
Ele não reagiu ao caos, ele criou uma nova ordem a partir dele. E isso é manipulação na sua forma mais pura e, nesse caso, positiva. E como isso funciona numa escala maior? Pensa no lobby que existiu pelo horário de verão nos Estados Unidos. A ação foi a pressão política de certos grupos. A reação do ambiente foi a mudança na lei. E o sentido? Bem, a mudança criou um mundo novo. Mais luz do dia à noite significou mais gente fazendo compras e praticando esportes, o que beneficiou exatamente os grupos que fizeram o lobby. Eles não adivinharam o futuro, eles o construíram. Ok, vamos agora conectar todos os pontos. De um lado, a gente tem o comprometimento, que justifica o passado. Do outro, a manipulação, que constrói o futuro. O Icke resume essas duas posturas com duas palavras que caem como uma luva: astúcia e ousadia. E a frase que resume tudo é esta: a manipulação é sobre ousadia, o comprometimento é sobre astúcia. Pensa na ousadia como aquela força de vontade para moldar o mundo do seu jeito. E na astúcia como a inteligência para construir a melhor história possível sobre algo que já aconteceu. Uma cria, a outra justifica. Ou colocando de um jeito ainda mais simples, a astúcia do comprometimento é um mecanismo de defesa. A gente olha para trás para proteger a nossa identidade, as nossas decisões. Já a ousadia da manipulação é um mecanismo de criação. A gente olha para frente para definir o que podemos vir a ser. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. Na hora de criar sentido para as coisas, seja no trabalho ou na vida pessoal, a tendência tem sido usar a astúcia, justificando o que já foi feito, ou a ousadia, agindo para reinventar o que ainda está por vir. A resposta para isso pode dizer muito sobre como cada um de nós cria a própria realidade.